Quem é Júlio Pereira e o que é o canal Gengotaku? Nossa, eu fiquei preocupado com responder isso, porque eu nunca pensei em responder uma pergunta dessa. Quem sou eu? É bom porque a gente tem que saber se definir, né? Eu acho que deveria falar pela paixão por idiomas que começou, eu nem sei como começou. Eu sei como começou, mas era pelo inglês em si. Eu lembro que na quarta série, na quinta série, né? Quando entrei no ginásio, eu tive aula de inglês pela primeira vez. Aliás, antes disso, eu acho que eu falei no meu vídeo lá como eu aprendi inglês sozinho. Eu adorava música em inglês, né? Só que eu não gostava do embromation, né? Certo. E eu lembro que, acho que a primeira música que eu escutei que me chamou a atenção quando eu era criança é aquela música da Nica Costa. Você nem deve conhecer, que você é de geração diferente. Lá nos anos 80, né? Tinha uma música, Al Maior, que eu cantava, né? Aí eu não sei por que no dia eu perguntei pro meu tio por que ela canta diferente. Porque eu não sabia que era língua estrangeira na época, né? Aí eu achava que os gringos entendiam nossa língua e eu achava que a gente era burro, né? Pô, como é que eu não entendo essa bodega, né? Eu escutava, por que eu não tô entendendo, né? Aquilo começou a me incomodar. Por que eu não entendo o que ela tá cantando, né? Aí eu falei, não, ela também não entende a gente, né? Fala, então é outra língua, né? Eu comecei, tinha muito interesse em música, eu escutava muita música, né? E então, quando eu entrei na escola, começaram as aulas, eu fiquei fissurado naquele negócio. Falei, eu quero aprender esse negócio, né? Então, eu praticamente, eu devorava os livros de inglês, né? Eu só tirava 10 em inglês, eu vi que eu gostava, né? E depois daquilo, o interesse por esses idiomas começou porque eu lembro que no segundo grau, também falo no meu vídeo lá como eu aprendi alemão, né? Eu tinha um bom amigo na sala, era o Luiz, né? Era o ninja, né? Aí eu comecei a pegar, eu ia na casa dele muito, ele falou que a avó dele começou a falar da Alemanha, porque a avó dele tinha morado na Alemanha, né? Tinha sido casado com a alemã, ela começou a falar da língua alemã, literatura alemã, e começou ali, né? Aí eu comecei com o meu primeiro livro de alemão. Eu comprei um livro lá, Alemão para Brasileiros. Comecei a estudar alemão, né? Mas eu lembro que, na realidade, antes disso, teve outro episódio, né? Volta lá a minha infância, que eu ficava vendo aquelas coisas daqueles Fu Manchu jogando os outros, né? É o Ultraman, Spectroman. Aí eu vi aqueles candinhos, falei, que é isso? Eu ficava fissurado. Não, eu tenho que ler esse negócio, né? Aí dali começou a paixão por judô. Comecei a fazer judô com 12 anos, né? E quando eu estava no segundo grau, eu fiz amizade com um cara Nikkei, o Roberto, né? Aí eu comecei a pegar o livro dele. E até um livro que eu falo sempre pro pessoal, né? Nihongo no Kiso. Aí eu comecei a decorar o livro, eu aprendi Hiragana e Katakana. Aí eu ficava igual um doente com uma revista japonesa, eu ficava copiando os kanjis. Eu nem sabia o que era, né? Eu copiava o kanji, eu não sabia que era furigana na época. Aí eu ficava escrevendo os kanjis, né? E dali eu falei, pô, eu tenho que fazer letras, cara. Eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu gostava de japonês. Eu falei, não, eu vou fazer letras, cara. Aí eu resolvi fazer letras. Aí quando eu entrei na letras, o negócio piorou, porque letras tinha outros cursos de idioma. Aí eu comecei a puxar alemão, um puxa o outro, é um vício, né? É um vício interminável, né? E dentro da faculdade tinha os cursos instrumentais, as optativas. Aí eu fiz um curso de polonês, comecei a fazer hebraico, aí a doideira não parou, né? É claro que no período de faculdade a gente tem que se dedicar à grade curricular, né? Tem coisa que ajuda muito. Latim, que eu estudei por 2 anos, né? É uma base excelente para vocabulário. 1 ano de grego clássico, né? Que é para... Infelizmente, eu acho que esse tempo foi desperdiçado. Porque a única coisa de grego daquela época que eu lembro é Retesteas phoné ligira est. A voz da deusa é melodiosa. Ao invés de me ensinar uma frase inútil dessa, por que não pegar um pedaço lá de Ilíada e Odisseia, que seria muito mais útil, né? É até uma dica aí para o pessoal, se alguém de letras, fala, vamos modificar o currículo, porque ficar decorando declinação 1 ano não adianta de nada, né? Tinha que ler um texto. Né? E também a minha também frustração com o latim, né? Esses dias eu postei uma foto do livro de sânscrito. Aí teve um cara que falou, eu não passei do latim e do grego. Aí eu falei, eu zoei. A única coisa que eu lembro de latim na faculdade é Femina amat lupum. É porque eu aprendi só isso, né? Ficava naquele lugar de ablativo e os caras não davam texto pra gente ler. E é um absurdo, né? A gente podia ter lido Cícero, né? Literatura latina e clássica, né? Eu acho que não aproveita o curso de letras bem, né? Eu dei sorte então, Júlio, porque no meu curso o professor ele trabalhou muitos textos, né? Principalmente de Cícero, né? E a gente ia realmente ver. É legal, né? Eu acho que é uma coisa assim, até para a gente perceber que língua ela precisa estar contextualizada, né? Sem contextualização, sem um aspecto cultural realmente, aquela coisa fica um código sem sentido. E a pessoa né? Realmente é uma coisa tem aplicabilidade, né? Se você está pelo menos conseguindo ver uma aplicabilidade numa literatura, você consegue ver ali e decifrar para poder entender o que é que faz aquela tradução, né? Para poder realmente entender e conseguir realmente
fixar. Eu, pelo menos, se eu não vejo o contexto em algo, eu não consigo aprender, né? Eu realmente eu não Todo consigo. mundo é assim. E a propósito, pegando a ponte aí, interessantemente, Sim. primeiro ano de latim para mim era um tédio. Eu odiava a aula, porque eu ficava só fêmina, fêmina, fêmina. Pra que isso? Eu não sei que eu vou usar. Aí eu ficava zoando, né? Aí eu ficava mudando a frase. Lupus amat feminam, femina amat lupum. Pra que eu preciso falar isso, cara? Mas aconteceu uma coisa interessante. Era até um cara, o cara tinha que ser Júlio César, era meu xará. Então, na FRJ, são 2 anos de latim. Sim. 2 anos. Então, no primeiro ano, eu peguei com um cara. Não vou falar o nome. O cara até morreu. Misericórdia. Mas os últimos 2 períodos de latim foi o Júlio César. O cara é meu xará. O cara era sangue bom, cara. O cara viajava do interior do Rio de Janeiro. O cara só dava texto, cara. Eu amava a aula, ele só dava texto. Foi ali que eu comecei a me interessar por latim. Aproveitando, quem está interessado em latim, eu tive que parar, porque agora eu tô com uma doideira de vários idiomas aí. Tem um livro de latim muito bom chamado Família Romana. Do começo ao fim é texto. E tem áudio, cara. O livro é maravilhoso. Que show. Ele começa com a história da Europa. Romani in Europa est. Com a pronúncia perfeita, aquela pronúncia reconstruída. Família Romana. Sim. É um cara dinamarquês. Eu não lembro o nome dele, mas esse livro é bom para estudar latim, né? Porque você ficar estudando declinação, você vai ficar desmotivado, né? O idioma tem que ser prático, né? Perfeito. Que bacana você perceber que nós temos uma visão bem semelhante, né? Com relação a esse tema. E acho que realmente, sem pensar nessa aplicabilidade, gente, é muito difícil vocês aprenderem idiomas. E se você está com um professor assim, se tem a opção de fugir, fujam. Né? Se não tiver, tente criar o caminho de vocês, do aprendizado de vocês, porque tem gente também que quer colocar sempre a culpa em uma outra pessoa de algo que você mesmo pode encontrar seu caminho, né? Sim. Então, acho que é bem por aí. Tá legal. Fala aí um pouco. Eu acho que a palavra é equilíbrio, né? Porque eu não sei, eu vejo o pessoal debatendo aí sobre idioma. Tem gente que abomina totalmente gramática. E eu vejo muito poliglota desse aí, desculpa, professor do Rio, deve ser antiga, peidando na farofa porque não sabe gramática, né? Sim. O básico do básico. Eu vejo a gente falando, por exemplo, especialmente eu gosto do japonês, né? Porque eu acho que esse approach aí é daquele linguista americano, é o tal do... Qual é o nome do cara? O cara que abomina a gramática. Não vai saber o nome dele agora. Muito poliglota esse cara. Não vou lembrar. Mas tu vai ver que, por exemplo, o cara não sai do chunk nunca, dos apanhados linguísticos, né? Ele fica usando chunk, mas eu acho que tem um limite para isso, né? Porque se você for pegar um nível mais avançado, se você não tiver a concatenação das frases, você não vai entender bem e, mais importante, você não vai conseguir expressar bem o que você quer sem gramática, né? Então, acho que é equilíbrio dos dois, né? Só gramática você não vai falar. Agora, sem gramática, eu acho difícil você chegar no C2, né? Não, perfeito. Stephen Crash. Minha opinião sobre esse cara. Stephen Crash, eu acho, né? É o cara que abomina a gramática, né? Steve Kaufman. Ele é um poliglota, mas ele segue esse linguista, que fala que gramática é inútil, né? Acho que é Stephen Crash, eu acho o nome do cara. Então, acho que é equilíbrio, né? Por exemplo, sim, perfeito. E o que é a gramática? Desculpa, quando eu comecei a estudar inglês, eu li a Explicabe, né? Eu li uma vez um artigo sobre aprender o idioma. Na revista falava que acho que o equilíbrio para eles perfeito seria talvez 30%, 40% de gramática e o resto vocabulário, né? Para você poder se comunicar bem, né? Porque se você só tiver só gramática, você não fala, né? Perfeito. É melhor ter mais gramática do que vocabulário, eu acho, né? Sim, sim. Mas o que é a gramática, no fim das contas, né? As pessoas ficam assim, eu tenho meus alunos que falam, eu não quero estudar gramática, né? Eu fico meio assim, já olhando meio torto, porque, gente, gramática é a lógica da linguagem, tá? É como nossos pensamentos vão se organizar para se expressar. Se você não quer se expressar de uma forma lógica, de uma forma coerente, você não vai conseguir isso se você não tiver um domínio suficiente da gramática, sabe? Por exemplo, uma língua como o alemão, que eu sei que você fala, né? E eu ainda não falo, eu estudei um pouco, né? Foi uma das coisas que eu percebi logo, que ao começar eu precisaria, sim, estar exposto ao idioma, que eu acho que o essencial é isso, é a exposição, o primeiro passo, né? Começar a ouvir, compreender os sons, realmente ter o acesso a, inclusive, a cultura da língua alemã e nos países que estão espalhados essa cultura, né? E depois, realmente, você tem que ir à gramática, porque o alemão, ele se organiza, inclusive, de você falar uma frase toda na afirmativa e no final você colocar lá o nicht, que você está negando tudo aquilo no final. Então, se você não tem compreensão disso,
você não vai entender, inclusive, o que a pessoa está lhe comunicando, né? Tem engraçado Então, sobre, perdão, tem super razão. mas engraçado sobre alemão, eu lembro que quando a gente estudava, a gente fazia uma piada lá do, é o famoso do Sim, aufmachen e zumachen, né? Quer dizer, os verbos separáveis, né? Trennbar sim. verbo. A gente não sabe se a Aham. pessoa fechou a janela ou não até ouvir o final, né? Ich mache das Sim, Fenster auf. Ah, vai abrir, né? Fechou. Então você tem que escutar bem, né? Você não pode ter bem esses verbos separados, você aham. vai falar coisas, né? A alemão é bastante Sim, complicado, porque as declinações são bem distinguíveis, né? Mas não talvez sim, como... Mas eu tava até falando isso para um aluno meu de japonês, porque ele não conseguia entender a sim, partícula o, que é de objeto direto, né? Aí sim, sim, para dar um exemplo para ele, falei, acho que ele sabia um pouco de alemão, né? Aí eu peguei, o certo. exemplo que ele deu foi em japonês, cara. Sim, Acho que ele falou, eu escrevo a carta, por exemplo, Watashi wa tegami o kakimasu. O. Ele não entendia esse o. Falei, pega aí, você sabe alemão, certo. né? Bota aí, ich schreibe, Sim. aí tem brief, né? É carta, né? Uhum. O nominativo é der, o acusativo vai ser Sim, den. Ich, daí, ich aham, schreibe den brief. aham. Aí você entende, esse den seria o o. Ah, o akarimasu tá. Sim, sim, sim. Então é bom a gente comparando as línguas, porque quanto mais idiomas a gente estuda, mais a gente vai lidando com esse tipo de estrutura, entendendo como é que funciona. Mas tem inclinação, eu acho que Sim, mais do que alemão, na realidade, alemão, de repente estou falando besteira aqui, mas eu acho que o alemão, em relação ao substantivo, só o genitivo que muda, né? Os outros, sim. o adjetivo é praticamente, o substantivo é igual. O que muda é o artigo, né? Por isso que fica aquele pesadelo. Uhum. Der, des, dem, den, die. Uhum. É um pesadelo alemão, lembrar aquilo. É, É uma doideira. é, é porque ainda mais nós somos nativos de português, né? Nós temos, na verdade, que até nas aulas de latim eu pensava que existia no português o masculino e o feminino, mas na verdade a derivação vem do neutro e o feminino, Uhum. né? E aí então a gente pensa sempre nessa lógica desses dois, mas quando a gente chega no alemão, né? A gente ganha um a mais, então a gente tem que realmente compreender. E aí não dá para sempre fazer isso é aquilo, isso é isso, Não tem. né? Muitas vezes dá, mas tem vezes que você tem que ir realmente fundo na língua. Eu acho que tem perfeito sua fala quando você diz assim que realmente, se você não for fundo na língua, você vai ficar no superficial e você vai ter problema de comunicar, Não, a questão é né? que eu falo, por exemplo, pegando um exemplo do pessoal que não gosta de gramática, eu vejo muito deles aí Sim, falando, eles não passam do B1 no idioma porque não tem gramática, né? Eu duvido o cara chegar no sim, C2 sem estudar nenhuma gramática. Não chega no C2 nunca. Porque a é questão, verdade. o que vai, acho que mudando no C1, C2 é concatenação do texto. O texto vai ficando mais complicado, mais complexo. Texto complexo sem gramática não existe. Aí vejo que o cara fica juntando frase, né? Eu falo alemão, eu gosto de alemão, alemão, língua Uhum. bonita. O cara nunca junta o negócio, né? Fica um negócio Uhum. muito difícil, muito superficial. E japonês é pior ainda porque a estrutura é diferente. Eu acho que esse Sim. método do Chunk funciona para línguas europeias porque a gente olhando a história de línguas europeias, elas têm uma influência uma na outra, seja de gramática, por exemplo. Eu estudando grego aqui, não vou tentar conjugar verbo em grego aqui, mas a gente vai ver nos verbos, por exemplo, a gente vê que tem uma influência. Tem muito o na Certo. primeira pessoa, né? Por exemplo, acho que falar em grego é logos, lego. Ah, não vou lembrar o verbo falar agora. A terminação de primeira pessoa Sim. do singular. O. Ué, tá parecendo língua latina, né? Vocabulário, tem muito vocabulário em comum. Uhum. Agora, quando chega no japonês, zero. E aproveitando a coisa de zero, ontem eu comecei a estudar indonésio, né? A Univrinha aqui de indonésio. Cara, eu fui ver a primeira lição, cara. Eu vi que tudo que eu estudei serve para nada. Tipo aqui, Namasaya, Sim. meu nome é, né? Eu falei, que é Sim. isso? Dari Mana. De onde você é? Que? Dari é onde e Mana é onde. Então, tem hora que começa o idioma, meus idiomas, tudo que eu sei vai para o lixo. Foi, indonésio foi assim. Uhum. Quando eu estudei Swahili, eu vi que tudo que eu sabia não prestava para nada. Cara, a gente não sabe nada. Uhum. Desculpa, então, começo a viajar, interrompi aí. Mas só voltando, porque eu comecei, eu perdi o fio da meada lá. Idioma, então, Uhum. o básico foi a faculdade, né? Mas o hiperglotismo Sim. em si começou quando eu vim para o Japão, porque quando eu vim para cá, eu já era poliglota, eu já era fluente em inglês, Certo. japonês e alemão. E em Tá. relação ao nível, inglês, eu creio que o meu nível de inglês era mais ou menos C1. Eu fui confirmar isso quando eu Tá. passei no TOEIC, né? Eu tenho o TOEIC, eu tirei acho que Sim. 890 no TOEIC, né? E eu tinha Bom. passado no certificado do Goethe, é o tal do, acho que não existe mais, é o tal do ZNP, Zentrale Uhum. Mittelstufenprüfen. Eu fui ver que ele Uhum. corresponde ao C1, né? E japonês Ah, eu já era legal. formado, então eu já falava esses três.
Então, o que aconteceu Entendo. quando eu cheguei no Japão é que, eu não sei se você conhece o canal NHK. Sim. Então, tem o canal NHK e quando eu cheguei aqui, eu fui ligar a televisão, estava passando curso de idiomas, né? Eu falei, curso de idioma de noite demorou. Aí, esse primeiro ano que eu era pesquisador, eu tinha bastante tempo disponível, eu Certo. assisti 5 cursos, aliás, 6 na realidade, né? Eu comecei a assistir curso de Certo. espanhol, aí, Uhum. de segunda a sexta era em ordem, acho que era francês, espanhol, não, francês, Sim. italiano, coreano, mandarim e russo. Eu estudei por um ano esses 5 idiomas, né? Mas desses Oh. 5 aí eu lembro que eu peguei o básico bem do francês, mandarim e coreano, né? Uhum. E tanto eu fui comprovar isso porque no final de 98 eu fui visitar a Coreia, né? Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, cara. Eu me virei em coreano totalmente. Eu vi que o nível já era 1, né? Teve até casos que eu tive... Não, ali que eu percebi quão internacional o inglês é, né? Porque eu lembro que eu Sim. fui para uma ilha ali no sul da Coreia chamada Jeju-do. Aí eu voltei para Uhum. Busan, que é no sul da Coreia, né? Aí eu tô ligando pro hotel, a Uhum. mulher não falava inglês nem japonês, né? Excuse me, do you have a room? Ah, sumimasen. Hei arimasu ka? Nada. Eu falei, vai que no. Ah, shirediman. Timan isso yo. Ah, né? Ah, uri nun. Tu saramieyo. 괜찮아요? Eu falei italiano, velho. E peguei o endereço e Uhum. me virei no coreano. Então, o mínimo Uhum. você se vira. Então, o inglês não é tão Sim. internacional, né? E Sim. no ano seguinte eu fui para Pequim, né, com meu amigo, né? E ele é baiano, o cara que viajou comigo é baiano, é o André, né? Ele é de Salvador, né? Uhum. Aí eu também intérprete. Eu Uhum. cheguei em Xangai e em inglês nada. Ah, excuse me, do you have a room? Chamar aí por Rui Join, mano. Uhum. 今晚你有空房吗？我们是两个人。有。Então eu fui me virando Uhum. nesse negócio aí, né? Aí quando você tem essa experiência de usar o idioma, você fica mais doido para estudar. Não, vamos falar mais, cara. Essa coisa de você conseguir ser Uhum. entendido numa cultura diferente é maravilhosa, cara. Não tem É explicação, né? verdade. E dali É começou a verdade. carreira, né? Pela televisão, e É aqui a gente verdade. tem acesso a livro, então não parei mais, né? Aham. É o É básico meu, né? verdade. Então, na Tá. faculdade, sim. Aham.